Começa agora a Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Entrevistas, reflexões e entretenimentos. Prosa Criativa. Apresenta Arlete Aquino Dalpino e sua equipe. Boa noite! Antes de mais nada, queremos dizer que sinto muito pelo atraso. A pontualidade é algo especial, importante para quem se organizou para nos ver e para participar dessa prosa extremamente criativa. Um programa que pensa fora da caixa, traz entretenimento, saúde, educação. Nós não temos um viés religioso e somos apartidários, mas temos certeza que tudo que trazemos aqui foi escolhido com muito carinho para você. Então é muito importante que você divulgue esse conteúdo, se você sentir no seu coração que isso faz sentido. Aqui hoje, será que a gente conseguirá trazer o conteúdo para equilibrarmos os pratos na vida da mulher? Como que é isso para você? E você, quer ajudar, quer dar apoio e uma rede de proteção para uma mulher? Então vem conosco. Aqui ao meu lado direito está minha querida amiga e parceira Ana Paula. Boa noite. Perdão pelo atraso, gente. Foi um probleminha técnico aqui que a nossa maravilhosa técnica da Rádio Babi resolveu rapidamente. Boa noite para vocês. Uma noite muito especial de conversa boa, que vai, com certeza, ter muito conteúdo para a gente discutir hoje. Né, Babi? Com certeza, Ana Paula. Boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos. Já temos aqui alguns ouvintes já aqui conosco. Sejam bem-vindos. Bom, primeiramente eu vou falar onde a gente está fazendo a transmissão, né, da nossa prosa criativa. A nossa prosa criativa está sendo transmitida através da web rádio Vivência Espírita, né, que vocês podem baixar o aplicativo através do celular e você pode escutar onde você estiver, não precisa assistir, pode escutar. E a gente também está fazendo a transmissão através do YouTube Vivência Espírita e vou falar das outras rádios que também estamos fazendo a transmissão, né? Aqui, ó. Estamos fazendo a transmissão na web Rádio Semente de Amor, que fica em Campo Grande. Recanto da Prece também fica em Campo Grande. E no Twitch Vivência Espírita. Para vocês fazerem perguntas, para interagir com a gente, para participar conosco, vocês fazem através do YouTube Vivência Espírita. E lá eu lancei uma enquete, né? A enquete, a pergunta é: você conta com rede de apoio para equilibrar seus pratos? E aí, no finalzinho do programa, as nossas convidadas vão comentar sobre o resultado. Então, participe conosco, interage com a gente, que a gente vai ter um bate-papo muito gostoso aqui. E o time não é só de mulheres, não, né? Hã? O time não é só de mulheres. Não, e agora eu quero passar a bola para uma pessoa que está... Aonde, Arlete? Meu Deus, onde ele mora Aonde? mesmo? Ele que vai falar, não é isso? Acho melhor. Eu vou passar para uma pessoa... Segura Toma a bola aí, Regis! Peguei. Peguei. E agora não largo mais. Muito bem. E aí, galera, muito boa noite a todos. Realmente, nós tivemos um pequeno detalhe aqui com o som, mas é porque eu estou muito longe, a gente não estava conseguindo me ouvir direito, eu tive que falar mais alto, a Babi conseguiu resolver tudo isso, plenamente estamos aqui. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Reza Anunciado, sou terapeuta correlacional há 16 anos e faço uma honra em estar aqui participando desse programa que eu amo, adoro, compartilho e indico. E aí, assim, eu queria saber quem é que está aí do seu lado hoje, Arlete. Fala para mim quem é que está aí para falar para a gente sobre como é que equilibra os pratos. Fala para a gente, por favor. Ó, pega a bola. Peguei. Deixa eu te perguntar. Conte que nós perguntamos de onde você está fazendo a sua transmissão online, por favor. Então devolve a bola para mim. Então. É o seguinte, eu estou diretamente da cidade de Salesópolis. Para quem não conhece, a cidade onde nasce o nosso querido Rio Tietê. E falando em Rio, aliás, eu gostaria nesse momento de render as minhas homenagens e a minha torcida a todo o povo gaúcho que está lá com toda essa situação de águas
e eu estou aqui em Salesópolis, onde nasce o Rio Tietê. Então, um abraço a todo o povo gaúcho, as nossas forças, para que todos passem esse momento difícil. Mas eu estou aqui em Salesópolis, zona leste de São Paulo. Depois de Mogi das Cruzes, é onde eu resido e trabalho também. Muito obrigada, Regis, por contar sobre isso e lembrar desse fato tão doloroso que nossos queridos amigos ou pessoas que estão passando por essa tormenta, essa dificuldade, que nos emociona bastante, precisamos cuidar dessas pessoas. Então, nós vamos colocar nas nossas redes sociais locais de entrega de mantimento. Na verdade, hoje eu recebi um pedido para mandarmos água. Então, aqui no CTA, na São José dos Campos, onde estamos localizados, saiu um avião. Eu estou super arrepiada enquanto estou falando. Saiu um avião, uma quantidade incrível, só de hoje, conseguida e capturada com águas potáveis, né? Que as pessoas estão precisando lá. E já tem imagens nas redes sociais que esse material já está em mãos das pessoas no Rio Grande do Sul. Então, vamos continuar com o nosso programa, que Prosa Criativa tem tudo isso, tem emoções. Só falar uma coisa Pode falar, por favor. A partir de hoje, os Correios também estarão recebendo doações, tá, gente? Roupa de cama, eles estão pedindo para colocarem separado, roupa de homem, roupa de mulher, roupa de criança, roupa de cama, e pares de sapato, prender um pé no outro para não desparcerar. Inclusive para nos parcerar mesmo, porque no helicóptero eles estão lançando, de um jeito. Para amarrar um pé no outro e entregar em qualquer agência do Correio, e eles vão fazer a distribuição. Ótimo, muito bem. Então vamos continuar com essa alegria, com essa energia positiva que temos aqui. Ao meu lado aqui esquerdo está Paula Di Biasi, gente. Enfim. Olá! Muita honra de estar aqui nesse programa tão especial. A gente que gosta muito de falar sobre o tema de mulheres e chegar aqui na rádio e ver aí uma bancada. Tudo bem que tem Regis aí maravilhoso e a gente honra você, mas é incrível a gente chegar e ver essa bancada tão maravilhosa e poderosa. Então, que delícia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer te rever. A Arlete a gente já conhece há muitos anos. Mas é muito, muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, viu, meninas? Nós que agradecemos. Aliás, pessoal, vocês perceberam que a Paula está combinando com a logo do Prosa Criativa, né? Não foi combinado, hein? Não foi combinado. Foi sentido, né? O universo. Ótimo. Boa. E ao lado da Paula está a nossa convidada também. Com muita honra, recebemos a Jéssica Di Biasi. Oi, boa noite a todos. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. Muita alegria que a gente possa contribuir um pouquinho nesses pensamentos, nessas reflexões femininas de tantos papéis e tantos pratos que a gente coloca em nossas mãos, né? Muito obrigada pelo convite, meninas. É muito verdade. Nós já estávamos paquerando essas duas, gente, há algum tempo, sabe? A agenda das duas são muito cogitadas. E deu certo hoje, então vamos degustar sobre esse momento. Sabemos que esses vídeos são assistidos durante a semana com muita fluência. A gente tira alguns trechos depois para colocarmos nas redes sociais para vocês, tá? Como disse a Babi, é muito importante que vocês sinalizem ali o sim ou não nas suas redes sociais. Bom, gente, para equilibrarmos os pratos, nós podemos começar de diversas formas. Hoje, a gente percebe que nos treinamentos que você desenvolve, Paula, há uma porcentagem que já cresceu, que chega a dar um pouquinho mais de luz para os nossos caminhos, que antes era de 14%, hoje 43%, uma coisa assim. Como equilibrar os pratos na vida profissional de uma mulher? Uau! É muito legal a gente falar disso, porque a Jéssica é psicóloga e aí acho que a expertise dela vai muito para esse lado mais do humano, mas eu trabalho dando treinamentos para líderes, para liderança. E, de fato, assim, a maior queixa, o maior desafio que a gente escuta e que eu ouço dessas mulheres muitas vezes no dia a dia tem a ver com isso. Como é que a gente consegue equilibrar todos os pratos? E, assim, uma das coisas que eu e a Jéssica conversamos muito sobre isso é que, de fato,
a gente até consegue equilibrar todos os pratos, mas pensando que é um prato de cada vez. Eu acho que a gente tem uma falsa ideia de que a gente consegue fazer com que tudo funcione perfeitamente na nossa vida. Então, a minha vida no trabalho, a minha vida como mãe, a minha vida pessoal, a minha vida como mulher, né, o meu relacionamento. Mas a verdade é que o desafio gigantesco a gente não consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo, de maneira perfeita. E isso não é só com a mulher, isso é a vida. Nós o tempo todo somos assim. Mas o que a gente sempre comenta sobre isso é que no mercado de trabalho em especial, a gente trabalha com um viés extremamente forte do universo feito por homens, para homens. Então, quando a gente está no trabalho, muitas vezes com desafios com o filho na escola ou com alguma outra demanda que a gente tem que lidar, o que acontece é que, se é um homem fazendo isso, quando faz, né? Porque não são todos nem que fazem, mas quando ele faz, que bacana, ele é comprometido, ele tá lá, ele vai ajudar. Quando é a mulher, muitas vezes a gente é taxada de, que folga, que saco, ela vai ficar fora tantos dias. Então, a gente também tem um desafio que é fazer uma mudança na cultura de como a gente enxerga essa mulher no mercado de trabalho. E esse eu acho que é um grande desafio. É possível a gente equilibrar mais a nossa própria vida, a nossa própria expectativa, talvez, para conseguir dar conta de tudo que a gente tem que fazer no dia a dia. Então, eu iria um pouco nessa linha. E é interessante, né, pensar o que são os pratos. Boa O que é pergunta. isso, né? Quando a gente fala, as mulheres têm que equilibrar. Equilibrar o que exatamente que você busca? E esse verbo tem que? Nossa, é triste, né? É triste. Eu penso que é triste. muito triste. E ele é dado para a mulher. É. O tem que é só para as mulheres. Por quê? Porque é esse olhar de uma obrigação de dar conta de coisas que não são dela, efetivamente, mas que são construídos pela sociedade. Então, pensando, né, a gente coloca os pratos como uma carreira profissional, uma mulher que estuda, uma mulher que seja mãe, uma mulher que seja dona de casa, uma mulher que seja esposa, que seja amante e que seja amiga, que seja filha, que seja parceira, que seja atenta. Eu já tô cansada só de falar, né? Que seja linda, que faça atividades, que faça yoga, que faça meditação, que faça... Oi? Calma aí. E tem Né? que... Né? Tem que dar conta de tudo isso junto. Tem que ser bom em tudo, né? Ao mesmo tempo. Verdade. A gente Então, assim, precisa, tem essa cobrança, né? E eu acho que a gente acaba introjetando essa cobrança. Além de existir a cobrança da sociedade, tem a cobrança da gente. Mas será que eu não estou sendo boa nisso? Será que eu não estou fazendo atividade física? Será que eu não estou trabalhando direito? Será que eu não estou cuidando da minha casa? E a gente fica se cobrando o tempo todo. É difícil lidar com isso. Mas vocês acham que essa cobrança vem de onde? De tantas... dá para falar muito. Eu acho que essa cobrança ela vem um pouco da maneira como a nossa cultura foi construída. Eu acho que é disso, tá? Então eu vejo, por exemplo, e aí a Jéssica pode dar esse olhar, você, Ana, mais com esse olhar mais da psicologia, mas eu vou falar do olhar real, né? Do mundo que a gente vive lá fora e das corporações e das lideranças que eu atuo. Eu acho que vem da cultura que foi construída de que a mulher precisava ser perfeita. E aí eu gosto de fazer uma relação muito interessante que a gente até usava nos nossos treinamentos, é que é assim, eu falo que a mulher ela tem dois arquétipos muito fortes, né? Existem vários, mas tem dois que estão muito presentes no nosso inconsciente coletivo, que um tem a ver com a mulher perfeita, numa visão Maria, né? Então eu não tenho pecados, eu sou perfeita, eu sou maravilhosa, eu sou só bondade. Santificada. E enquanto, por outro lado, se a gente for pensar, é dado a nós a culpa por termos perdido o paraíso. Então é a Eva. Então, assim, a gente tá no inconsciente, é muito... Tudo que acontece de errado, você pode reparar, gente, eu sigo dentro eu sigo muito pouca coisa no Instagram. Eu acho que o Instagram corrobora e ajuda muito a gente a entrar nesse ambiente da comparação e dessa questão tão desafiadora na vida da mulher, né? Então, além da gente se cobrar, a gente ainda olha a menina no Instagram perfeita, que é a mãe maravilhosa, a esposa maravilhosa, que tem tempo pra tudo. Você fala, meu Deus,
Quem sou eu? Então, nesse universo, o que eu acredito é que isso vai fazendo com que cada vez mais a gente fique dentro dessa bolha da perfeição. E qualquer coisa que dê errado, e aí eu também sigo alguns red pills, né, e aqueles homens, né, dentro de um... Porque eu gosto de estudar o comportamento humano. E quando você vai ver, muitos homens acham realmente que a culpa é nossa. Quando uma criança não tá bem, quando a criança tem problema na adolescência, a culpa é da mãe. Não é do pai. Eu não vejo nenhum pai falar, nossa, realmente, olha, eu acho que eu fui muito duro. É sempre a mãe que se coloca nesse papel. Então, eu acho que sim, foi uma construção feita por onde a gente não tinha importância e relevância como mulher, mas que hoje não é mais assim, mas a gente às vezes até é encarado como a guerreira, a briguenta, porque a gente está tentando colocar o nosso espaço. Então, eu vejo desse olhar, mas quero ouvir a Jéssica aí. Eu penso que tem muitos, né? Tem muitos viés. Eu penso que as próprias mulheres também contribuem para esse lugar, né? A competição feminina ainda... Eu percebo isso muito forte no sentido da fala, né? Quando você vê uma mãe que está em situações, sei lá, tem uma criança com dificuldade e ela está com dificuldade de lidar com a dificuldade do filho. Nossa, como ela é julgada por outras mulheres, né? Como assim? Você já foi mãe também ou não? Mas independente, olha tudo que ela tá passando e tudo que isso significa, né? Que ela é falha, que ela é incompetente, que ela não é boa o suficiente e que a culpa dela é dela, do filho ser com alguma demanda, né? Ou na relação, né? Também, quando o cara ajuda, quando o parceiro é um parceiro que entende, né, o tempo como um tempo coletivo dos dois, ele acaba também contribuindo e ajudando, ele é visto como o ideal de cara. Nossa, cara, maravilhoso. Nossa, mas eu faço tudo e eu não sou a mulher. Né? Eu também ajudo em casa, eu também contribuo, eu não sou a mulher. E isso das próprias mães, das próprias gerações, né? A gente vive numa sociedade muito machista, é estrutural, a gente tem muito trabalho ainda para se colocar e se posicionar. Mas eu penso que o maior desafio para essa questão dos pratos, a gente colocando os pratos como essa referência de papéis, né, de atuação, do que eu faço na minha vida, é a mulher poder entender as suas escolhas. Quais pratos realmente ela quer carregar? Porque muitos são dados, né? A gente vive numa sociedade... Né? Herdados. Muito bom, herdados. E aí, nem sempre você quer aquilo. Nem sempre você é a mãe, você é a esposa, você é a dona de casa. Eu não quero ser dona de casa, não gosto de ser dona de casa, gosto de trabalhar, gosto de carro, gosto de ver movimento. Não, mas... tudo é dado a ela como responsabilidade. Então, e ela se sente culpada por não querer isso, por ela não gostar ou fazer o próprio caminho, né? Então, assim, eu acho que o que é mais desafiador em todas esse tem-quer é a culpa que ela sente por ela não dar conta de algo que ela não deseja. Olha que loucura. Eu nem quero isso pra mim. E eu me culpo porque eu não sou o melhor disso. Ou não sou o que é exigido ali, não entre aspas, pela sociedade. Regis, como você está se sentindo ouvindo essas mulheres? A carinha. A carinha, ele tá com a mãozinha no queixo, só pensando Onde assim. você veio parar, Regis? Onde você veio parar? Eu tô me sentindo de verdade muito bem aqui. Eu falei para você, a gente estava conversando, né, antes do programa, eu falei assim, eu vou tentar colocar o meu lado feminino para fora para a gente ter menos embate, porque a ideia não é essa, óbvio, a ideia é crescer, é acrescentar. Mas enquanto as meninas estavam falando, eu pensei numa situação em relação às minhas clientes. Todas, unanimemente, todas as mulheres que eu atendo com mais de 30 anos, elas dizem a mesma coisa. Eu cuidei de todo mundo e nunca consegui cuidar de mim. Aí você vai aumentando a idade, 60, 70 anos, eu não sei cuidar de mim. Eu passei a vida inteira cuidando de todo mundo. A própria mulher tem naturalmente um instinto de mãe, afinal o homem não pode ser mãe, né? Não dá, não tem como isso acontecer. Mas a mulher tem esse instinto de que se ela não cuidar de tudo, ela não é perfeita.
que a perfeição vem do quanto ela faz por todo mundo. Os homens que eu atendo têm a ideia de que eu preciso cuidar da minha família. As mulheres que eu atendo, elas têm a ideia de eu preciso cuidar de todo mundo. E elas entendem assim, não, mas eu gosto de tudo perfeito. Aí eu pergunto para elas assim, o que é perfeito para você? E a ideia delas é sempre assim, não, tem que ser do jeito certo. O que é o jeito certo para você? Porque tudo isso é muito subjetivo. O meu jeito é o jeito certo porque é bom para mim, não porque ele é o certo para todo mundo ou o melhor para todo mundo. E aí eu vejo as mulheres cada vez mais se cobrando, com o pescoço cada vez mais para frente, o peso do mundo da responsabilidade que as mães, as avós, as bisavós, as tataravós colocaram nelas. Eu concordo com você, mas não sei as meninas aqui. Essa questão de equilibrar os pratos vai remeter a essas dores, essas crenças que cada um traz nessa convivência, né? E muitos de nós não sabemos dizer o que estamos sentindo. E eu ouvi uma vez... Essa sensação de equilibrar pratos é porque elas realmente têm a sensação nelas de que elas têm que fazer tudo. Sim. E elas estão sempre sobrecarregadas por essa sensação. Eu tenho que dar conta de tudo. Por outro lado, eu vi uma mãe me contando que precisava de apoio, de uma rede de apoio para o horário do banho, que foi um dos pontos trazidos no consultório. E aí ela disse assim, e o companheiro falou assim, mas ela não deixa eu dar banho do jeito que eu quero. Daí ela disse, mas tem que começar da cabeça. E ele começa do pé. Então, às vezes, a gente se cobra tanto também para que tudo seja tão perfeito que depois chega um momento que o copo fica cheio. A gente não consegue mais dar conta desse momento. Então, eu acho que esse equilibrar dos pratos é uma coisa que a gente pode refletir muito aqui dos dois lados, né, gente? Ou não? Sim. Eu posso fazer duas... Regis, posso fazer uma provocação? Porque, assim, eu entendo que a gente tem uma questão biológica para gerar vida, né? Que o homem não tem. Mas essa questão do cuidado, de ser a cuidadora, isso é uma questão social. A gente não é nato, não é inato. Tanto que tem mães que não têm esse desejo de cuidar, porque isso não é uma condição da mulher. Não é uma obrigação. Não, né? Não é uma obrigação. E não nasce com, né? É inserido e constituído que a mulher seja esse lugar, esteja nessa função. Porque já que ela vai gerir e amamentar, então ela que cuide. Mas não que seja algo de sentimento, né? Assim, não vem com ela. E aí me faz pensar que, assim, se isso foi construído socialmente, se essa questão da mulher ter que ser a cuidadora, né, de ser a educadora, tal, o ter que também nasce disso. É onde a gente é colocada num lugar que para a mulher ter valor, a gente teve que fazer, tipo assim, para eu ter valor, então quer dizer que eu tenho que ser mãe. Por muitos anos, né, a gente mudou a nossa concepção de sociedade, e quando a gente coloca essa sociedade, né, machista no sentido do olhar do homem como centralizador, a mulher perdeu o valor e ela só teve valor ao cuidar do filho. Então, isso faz com que a gente acredite que a gente tem que. Então, não é que a gente acha isso porque a gente criou, sabe? Assim, como se fosse uma questão da mulher trazer isso à tona. Na verdade, isso é inserido na gente, né? E, sim, acaba sendo uma cobrança, né? E eu acho que essa cobrança, ela vem desse lugar que a gente pensa numa sociedade que foi construída. Se a gente vai estudar a divindade, gente, na verdade, o mundo ele era muito mais feminino, né? As deusas, e aí quando a gente vai entrar nessa linha, a gente vê que tem muita coisa que é bem mais profunda e é da mulher. Mas a gente, de alguma maneira, ao longo da nossa jornada, a gente foi tomando esse espaço. Então, de fato, a mulher, a única diferença da mulher e do homem, biologicamente falando, é que só ela pode parir e só ela pode amamentar. Todo o resto, o homem pode fazer. Todo o resto.
Então, talvez tenha sido na época, vamos imaginar, essa cultura nossa é construída, estamos falando de milênios, né? Então, a mulher já estava ali mesmo, então cuidava e tal, e o homem trabalhava. Mas hoje, se a gente for pensar, gente, há uma pesquisa que diz que no Brasil, 55% das crianças são criadas por uma mãe solo. 55% das crianças são criadas por uma mãe solo. Então, aonde foi esse pai? Mais do que a metade. E muitas vezes são mães casadas, né? Não, às vezes até são, mas... Tem o parceiro dentro de casa, mas que a participação é zero. Aí aumenta muito. De 55 vai para 75, 70. 80%. Mas essa pesquisa em especial, ela trazia esse dado. Então, se você pensar, essa mulher que teve um filho, que foi abandonada por esse homem, que não exerceu o papel dele de provedor, porque então vamos imaginar que ela fosse a cuidadora e ele fosse o provedor. Nesse momento, e isso começou lá na guerra, né, gente? Quando elas perderam os maridos, então elas ficaram sozinhas. E elas precisaram trabalhar, porque eu preciso fazer e sustentar. Então ela começou a exercer os duplos papéis. Só que ao fazer isso, a gente também descobriu talentos que a gente não sabia que a gente tinha. E a Jéssica estava dando risada aqui, porque a gente estava falando isso antes do programa começar. Eu sou uma mulher que eu fico pensando, ser só mãe, como só esse papel de mãe, não me sustentaria. Porque eu gosto muito do trabalho. E às vezes eu me sinto cobrada pela sociedade, pela questão, nossa, mas você viaja muito. Nossa, com quem ficam os seus filhos? Com o pai? Mas isso é estranho. Mas isso é estranho para a sociedade, entende? Muito estranho, muito. Muito. E em relação à mulher que não quer ter filho, vocês já repararam? Né? Que Quando peso. Eu não quero ser mãe, a pessoa olha assim, parece que peso. tá vendo um extraterrestre, né? Olha, Tá eu negando posso a dar um condição depoimento para você que a Marcele, minha filha, disse que eu não vou ser avó. E eu já disse para ela, tudo bem. Aí eu perguntei, vou falar o que eu perguntei, porque fica mais fácil você ser honesta, né? E aí? E o seu marido acha o quê? E você? Eu entendi de você, e dele. Aí ele olhou para mim e falou, sogra, ela que decide se ela quer. Eu vou participar de tudo que ela quiser, mas ela que tem que decidir. Então, é muito legal, mas ao mesmo tempo a cobrança que eu tenho é muito grande. Você não tem neto? Nossa, você não quando é que sabe você o vai que é ter? ter neto, menina do céu. Aí quando você casa, você vai ter filho. Se você tem filho... Você tem que ter o segundo filho. Não é? Então é muito interessante esse conjunto, né, que a gente está colocando aqui, né, gente? E Eu lembro, só uma coisa, quando minha filha era pequena, em festa de escola, se você vê a proporção de mães, né, e de pais, é completamente diferente. Completamente. Você vê uma festinha de educação infantil, tem sei lá, 4 vezes a quantidade de mãe do que tem de pai. Então, essa cobrança, ela faz parte da sociedade. E o objetivo, eu vejo, que qual é o nosso papel hoje, então, trabalhando ativamente nesse tema, é a gente permitir que a mulher seja livre para escolher o que ela quer. Porque ninguém tem que ter filhos. Eu falo isso, eu tenho filhos adotivos, né? Eu não sou uma mãe biológica, eu sou uma mãe por adoção. Então, assim, no meu caso, foi aquela decisão de desejos muito desejosos mesmo, porque, né, eu tive que batalhar para isso acontecer. E eu hoje, tendo batalhado, por isso tem momentos em que eu falo, meu Deus, é surreal a gente querer ter filho. Porque é isso, você nunca mais tem o seu CPF puro, sempre é vinculado ao que está acontecendo com eles. E enquanto, para os homens, muitas vezes, não é assim. Não é assim. Ontem eu estava com uma amiga minha que se separou, depois de ter um filho, né? Se separou com uma filhinha pequena. E ela estava falando a facilidade com que hoje o ex-marido vê o filho, vê a filha uma vez por mês. E tá tudo bem. E o resto do mês inteiro é dela. E aí, tipo, a gente aprende a viver sem. A mãe é muito desafiadora a gente conseguir fazer isso. E eu não sei se é porque a gente quer, ou se é porque toda a sociedade nos obriga a levar para esse lugar. Então, eu até não estou aqui para discutir isso, porque eu acho que o que a gente tem que respeitar é o desejo dessa mulher. Eu conheço muitas mulheres que não querem ter filhos, e eu acho isso um ato de super coragem. Aí, uma vez conversando com um grupo, eles falaram, mas como que fica a perpetuação da espécie? Eu falei, gente, somos milhões, bilhões no mundo. A outra pessoa vai querer perpetuar, tá tudo bem. Vai ter 3, né? Outra vai ter 3. Outra vai ter 5. Então, assim, tá tudo bem, né? Mas é esse respeito de como se a gente fosse um ser criado para fazer somente isso. E eu acho que o desafio, quando a gente pensa nesses pratos da mulher, é ela conseguir olhar para ela com mais amor, com mais acolhimento, com mais compaixão
e de fato se perguntar, eu quero isso porque a sociedade está me dizendo que eu tenho o quê? Casar, ter filho, né? Ou é porque é um desejo real meu? E aí, gente, a gente vai esbarrar de novo, né? As psicólogas sabem, no autoconhecimento, que é essa habilidade de olhar para dentro. Aliás, eu lembro de você num vídeo nosso falando isso, né? Que o autoconhecimento é a base. Eu nunca esqueci aquele vídeo que ela fez. Quando esses treinamentos, tudo que você mergulha no autoconhecimento, você obviamente vai sentir um pouquinho de dor, um pouquinho de desconforto, porque você vai chegar num lugar que você às vezes não sabe lidar com o pós. Mas é um lugar que é importante revisitar. Enquanto eu estava ouvindo vocês, eu pensei sobre a palavra, que às vezes eu tenho dificuldade de terminar a frase, me ajudem, por favor. Como que vocês veem a objetificação da mulher? Boa. Nossa, quer ir para um lado... Bom, o que eu acho nessa objetificação, eu acho que esse foi o padrão existente. Tá. Eu acho que a mulher ela não tinha uma importância real como um ser humano. Assim como aconteceu com os negros, né? Que também não eram vistos como seres humanos. A mulher teve um momento que também não foi. E ela foi vista como um troféu. Então, a gente tinha que ser linda, perfeita, maravilhosa. É como se a gente fosse, de fato, um objeto de desejo desse homem, para que ele fosse cada vez mais poderoso. Então, é natural que até hoje a gente tenha resquícios desse processo. E aí, aproveitando a deixa, eu sei que aqui é atemporal, mas ontem, ou esse final de semana, teve a questão da Madonna. Sim. E aí, gente, então podemos falar de polêmica aqui, né? Adoro! Vamos falar de polêmica? Porque assim, eu vi um vídeo que eu queria inclusive postar falando sobre isso. Porque ela é o sinônimo da objetificação. E eu fico pensando, será? Ou será que não foi onde colocaram ela? Como objetificação da mulher do sexo. Da mulher que fala sobre isso de maneira livre. Na verdade, o que a Madonna faz hoje, ela fazia há 40 anos atrás. E se a gente tem que agradecer uma mulher em especial pelo feminismo, pela liberdade da mulher ser o que ela é a ela, independente se você gosta ou não dela. Eu também acho, independente de qualquer coisa, é a liberdade que tá de existir. É a liberdade de ser mulher de numa geração. Quiser, e né? de que se eu tenho desejo tanto quanto homem, porque o interessante é isso. A gente não. O que a Madonna faz. E aí, gente, fica uma recomendação para quem gosta de temas polêmicos. Tem uma pessoa no Instagram, que não vou ganhar nada por esse jabá, mas que eu gosto muito de seguir, que é a Cláudia Campalina. Daqui a pouco eu vejo, E ela trabalha um negócio que ela chama assim, mundo invertido. Então ela faz vídeos, vai sair até um filme dela, ela faz vídeos com temas que são exatamente as conversas de bar de homens, como se fossem as mulheres falando. E aí você olha e você acha aquilo ridículo. Aí você fala, ridículo? Mas isso acontece no mundo masculino. E ela, tanto que ela chama de mundo invertido, e ela tem um monte de haters, um monte de homem que entra lá e esculacha com ela, e a gente fala, gozado, né? Mas isso no mundo masculino pode. Porque a Madonna não faz nada diferente do que muitos homens. Mas ela é uma mulher. Aí tem a frase, né, Paula, que encaixa, né? O que tem no outro que eu acho que é meu? Se tá incomodando, olhe para isso. Eu acho que tem mais que isso, Arlete. Eu acho que tem a grande hipocrisia, né? A gente convive com isso o tempo todo. Né? Você faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Né? É exatamente isso. A gente olha, se choca, mas na sua realidade você vive aquilo. É verdade. Então, e até falando disso, eu acho muito interessante, porque assim, a Madonna, ela coloca o desejo, ela externaliza o desejo feminino. As mulheres também têm desejos por sexo, por prazeres, por liberdade do corpo, né? Nossa, eu sempre falo, gente, eu amaria andar sem camisa num dia de calor, sem camisa, sem sutiã, será igual homem anda sem camisa. Seria muito legal. E ela faz. Então, ela faz aquilo que eu não tenho coragem de fazer. E por isso eu critico, né? Porque as mulheres, elas têm tantos pudores, somos tão castradas, né? Socialmente, religiosamente, é tudo tão perverso se a mulher quer, se ela demonstra esse desejo, que o homem pode mostrar. O homem é livre para desejar, ele é um ser desejante. E transformar, né, a mulher ser o objeto desse desejo, ele precisa manipular, moldar do jeito que agrada a sociedade. E as mulheres ainda querem esse lugar, elas ainda não sabem sair disso. Querem nesse sentido, né? Que ela foi construída para isso, formada, então ela se mantém. Eu penso que essa hipocrisia é nesse sentido, né? Eu faço tanto sacrifício, me dói tanto guardar o meu desejo, aí vem uma aí que mostra escancara tudo.
Não é? E aí eu acho horrível. E aí estavam reclamando da questão, porque crianças vêm. Gente, quem que deixa seu filho às 23 horas de um domingo, de um sábado, sei lá, assistir televisão? Vocês sabem que a Madonna pediu para começar o show e ser transmitido só depois de um tempo? Eu vi isso. Porque ela já sabe isso, é óbvio. Ela pensou sobre isso. Ou Enfim. alguém pensou por ela, enfim. A gente não está endeusando ninguém aqui, Não, pessoal? também não. A gente está aqui só dando um gancho para empoderar qualquer um que esteja no vendo, né, Regis? A gente deixa você falar, a gente deixa. Não, quando foi falado do mundo invertido, eu fico imaginando homens falando exatamente o que vocês estão falando aí. Seria também ridículo para o homem falar a mesma coisa. Esse é o caso. O mundo ele é polar, e isso é inevitável. Na minha visão, o yin nunca vai ser o yang nunca vai ser o yin. E eu acho que o que as mulheres estão ganhando sempre foi delas. A liberdade sempre foi. Muitas mulheres se castraram, muitas mulheres... Quando a gente fala a sociedade fez, a sociedade é formada dos dois. Não existe um terceiro ser humano. Existe um humano homem, um humano mulher. Não existe um terceiro ser humano. Lógico, que a sexualidade está a parte dessa nossa conversa, cada um segue a sua forma de se expressar. Mas quando a gente fala de polaridade, não existe um tripolar no mundo, né? Existe um bipolar, o mundo é polar, né? Então, quando eu vejo as mulheres realmente lutando pela sua liberdade, eu ainda vejo uma falta real da liderança feminina para conduzir essa liberdade. É como se as mulheres estivessem perdidas, querendo essa liberdade realmente, mas muitas não sabem para onde ir com essa liberdade. A Madonna é um símbolo, sem dúvida nenhuma, mas ela não é o único, e esse é o grande detalhe, né? A Madonna não é o único símbolo, porque ela tem a forma dela. E muitas mulheres adorariam ser a Madonna e muitas não adorariam ser a Madonna. E o problema é que muitas, quando falam eu não concordo com ela, também são taxadas por outras mulheres de mulheres segregadoras ou de mulheres antiquadas. Eu vejo as próprias mulheres sem saber exatamente o que elas querem. E eu vejo muitos homens hoje, o homem perfeito é o homem que fala assim, senhora, e ponto. Esse é o homem legal, esse é o homem perfeito. E aí você vê muitas mulheres reclamando desses homens também. Ele é muito bobo, ele não toma atitude, ele não tem atitude, ele não me segura, ele não me protege, ele faz tudo que eu mando e se eu não falar, ele não faz nada. E aí você fala, afinal, a humanidade em si precisa se sentir segura, precisa se sentir livre. Sim, o ser humano ele tem todo o direito de ser o que ele quiser. Nós nunca tivemos... O problema é o próprio ser humano se castra. O próprio ser humano ainda busca um padrão que ele não sabe qual é. E as pessoas buscam ainda a base da base lá dentro, é o amor, a compreensão, a troca, a escuta. Eu estava aqui tentando falar com a Babi, eu estava perdido, porque ela não me ouvia. Como é bom você ser ouvido. Nossa, como é bom você ser ouvido. Como é bom você se sentir confiante em poder dizer e falar. Então, eu falo, equilibrar pratos para as mulheres hoje é um baita de um desafio nessa nossa sociedade. E parabéns às mulheres que estão buscando cada vez mais esse lugar seguro de estar. Não sei se a gente tem um lugar seguro nesse mundo, sabe, Regis? Uma coisa que você trouxe que eu gosto muito, né, nessa linha nossa terapêutica até, quando a gente fala de Yang, para mim, eu acho que a grande sacada do negócio é a gente saber trabalhar os dois lados, porque nós, na verdade, somos duais. Então, você tem uma noção de uma coisa muito rica. Então, quando você fala, às vezes eu acho que as mulheres estão nesse lugar, a verdade é que a gente não tem referências. A Madonna a gente citou aqui por um único caso em específico, que é a liberdade. A Madonna se permite ser ela. Gostando, não gostando, você achando... É isso que eu falo, ninguém tem que concordar. E eu não sei, eu não vejo muitas mulheres se colocando no papel de eu não gosto disso pra mim.
Eu não assisti o show, não sei, o pouco que eu vi também, talvez não sei se me agradaria, mas eu já tinha ido no show da Madonna quando ela veio no Brasil uma outra vez, num outro contexto. E é uma mulher à frente do nosso tempo, isso eu vejo. Então, o que eu penso eu tenho que saber, talvez, mergulhar dentro de mim, para buscar dentro de mim quais são os repertórios e quais são os modelos que eu quero seguir, se é que eu quero seguir modelos. A Jéssica tem muito isso, né? Ela fala, a gente não deveria nem ter que seguir ninguém. Mas é difícil, porque a gente vive numa sociedade onde os arquétipos são muito fortes o tempo todo. E os homens também, eu não acho que está sendo fácil para os homens, porque quando a gente fala sobre espaços de poder, o homem também está perdendo o que ele acha que é poder ao dar espaço para nós. E o que as pessoas não entendem é que, na verdade, não se perde nada. Na verdade, todos nós ganharíamos se todas nós pudéssemos simplesmente ser quem a gente é. Então, a gente vê, às vezes, casais onde o homem fica em casa e a mulher trabalha. Porque nessa dinâmica funcionou melhor assim. Mas esse cara é cobrado, porque ele é visto como um homem menos homem, porque ele não está provendo. E aí eu fico pensando o quanto é desafiador, porque talvez seja muito mais gostoso a gente poder escolher qual vai ser a dinâmica. E eu falo isso porque eu vivo no universo da adoção, e no universo da adoção há muitos casais heteroafetivos, né? Homoafetivos, perdão. Sim. E esses casais, eu percebo exatamente essa dinâmica. Um é o mais provedor, o outro é cuidador em algum momento, e de repente isso se inverte quando um arruma um trabalho em tal área e tal. Então, a gente precisa de papéis. Mas isso não precisa de ser definido que é um homem que faz ou uma mulher que faz. A gente deveria ter essa liberdade de escolha. E aí, um contraponto interessante do que você trouxe, que eu quero pensar e trazer eu acho que esse universo só vai funcionar se a gente, de fato, se permitir mergulhar nos nossos desconfortos como sociedade. E aí eu acho que é quando você traz a coisa da hipocrisia. Porque o hipócrita é o julgar o outro sem saber, sem olhar para o meu próprio umbigo e ver o que eu estou fazendo na minha vida. Então eu tô lá no Instagram apontando o outro. E o pior, querendo que aquele outro se adeque à minha projeção do que eu espero para ele. Porque quando ele faz algum influencer que eu sigo, faz alguma coisa que eu não gosto, eu vou lá e eu cancelo, eu vou lá e xingo, eu vou lá e falo, um absurdo. É um absurdo por quê? Se aquela é a realidade daquele ser humano. Eu posso não concordar e não fazer comigo, com a minha vida. Mas essa necessidade, por quê? Porque eu quero modelos. Então, se eu sigo aquela pessoa, ela tem que ser exatamente perfeita dentro do que eu acho que é um padrão perfeito. E às vezes eu, lá dentro da minha vida pessoal, eu nem vivo isso. Então, eu acho que, assim, é tão profundo, sabe, a gente falar sobre essas questões do homem e da mulher, porque o lindo seria se a gente só pudesse se permitir, né? O que eu quero, o que você quer, vamos decidir, vamos escolher junto? Ô, Paula, agora você falou uma coisa que eu acho interessantíssima, que é esse desconforto, né? Que é a nossa incapacidade de lidar com a frustração. Como isso é difícil, né? Quando alguma coisa não sai como eu espero, como eu quero, quando eu vejo diferente no outro, o tanto que isso me incomoda, o tanto que isso mobiliza de energia em mim. E essa coisa assim, e a gente cai de novo no autoconhecimento, né? Quando eu sei de mim, o outro não me define. Então, a importância do que o outro faz vai lá embaixo. Né? Quando a gente sabe da gente, as outras pessoas... Você pode olhar, comentar, como no caso do show da Madonna, mas é ela que fez, não fui eu, e tá tudo bem, né? Mas as pessoas julgam, se incomodam, é tão difícil lidar com a frustração, né? E além disso, eu acho que a pessoa fala mais dela do que do outro, né? No julgamento. E é muito importante sabermos que todos vamos julgar. E é muito usado na comunicação não violenta que eu aplico, que nós vamos julgar, tá tudo bem. Mas o que você vai fazer com esse julgamento sobre a vida do outro? E o que o outro tem interesse ou necessidade de expor? Eu vou aqui dar voz aos ouvintes, pelo tempo que já estamos conversando, muito agradável nossa conversa, estou muito feliz com a participação de vocês duas, a interação com a Ana Paula e com o Regis e a Babi. Mas eu vou dar um toque aqui. Então, o Aécio, que é de Minas, o nosso... Number one. Muito bem. Uma ótima palestra ao Clube da Luluzinha de hoje. Abraço a todas as meninas. Muito obrigada, Écio. Aí ele fala, e ao Regis... E sabe o que ele disse de você? Ouça agora, Regis. E ao Regis, bendito é o fruto entre as mulheres. Abraços. Então, é um programa que pensa fora da caixa, tá tudo certo, né, gente? A Adriana Correia, ela fala, boa noite, eu sou de...
São José do Rio Preto. Muito obrigada. Venha conosco toda segunda-feira, tá bom? 19h19. Hoje foi um pouquinho mais tarde. Bom, aqui tem uma fala muito importante que eu queria dividir com vocês, que é a Isabel Caboia, que ela fala: como gaúcha, agradeço pelo nosso povo. O cenário aqui é triste, mas a humanidade existente em muitas pessoas é linda. Ai, que É lindo. mesmo. Obrigada, viu? A gente fica bem comovida com a sua fala. A Gislene, ela disse assim: a mulher é cobrada para dar conta de tudo. Sociedade nos impõe esse papel. Que a gente já vai abordar sobre isso, Gislene. A Paula Miranda, que está nos Estados Unidos. Nossa Olha, amiga Paula. internacional. Beijo, Paula. Verdade. Ela disse: com certeza, aos 55 anos, agora estou cuidando de mim. Demorou para a tomada dessa consciência. O Aécio César faz uma pergunta. Então, como as pessoas comentaram, vocês podem comentar, fiquem à vontade. E o Aécio pergunta: como as mulheres lidam com o fenômeno da impostora, onde sentem que não merecem seu sucesso ou conquistas, especialmente em ambientes de trabalho onde são a minoria? Grato a você também, Aécio. Vocês podem colocar essa que eu já passo as outras, pode Tá. ser? Pode. Bom, só voltando a fala, né, dos papéis, né, assim, eu acho que volta para o autoconhecimento a partir do momento que eu olho para mim, que eu consigo olhar, só que não é tão simples, né, a gente precisa de alguns recursos para que a mulher chegue, né, ela falou de 55 anos, né, que está começando a rever as suas próprias escolhas, porque a gente precisa entender que a gente não é a sociedade e sair do papel de delegar quem eu sou para o outro. É muito difícil fazer esse processo porque eu preciso ter consciência de quem eu sou. E para eu ter essa consciência, tem esse trabalho, né? Na autoestima, na autovalorização, na autoconfiança, que são esses recursos do autoconhecimento que a gente precisa ter. Normalmente, a mulher ela vai numa dor profunda, quando ela está muito em sofrimento, muito infeliz, já adoecendo, que ela busca esse processo, esse olhar para si mesma, porque ela entende que, poxa, meu corpo já está doendo, meu corpo já está machucado. Normalmente, a gente não vai buscar isso na alegria, quando está tudo bem. Então, a partir do momento que eu consigo olhar para mim com esse carinho, com esse respeito, eu vou conseguir delegar para o outro, que é do outro da sociedade. Então, sim, eu fui, sei lá, eu vou falar até um pouquinho da minha experiência mesmo, de vida. Tá. Né? Eu comecei a namorar muito cedo, namorei 5 anos, noivei, casei, tive filhos, fiz tudo que mandava o figurino. Para mim era feliz, na minha escolha, naquele momento, era o que eu tinha que ser. Eu levei 23, 24 anos para entender o que era meu e o que era do outro, e que eu não precisava estar neste lugar, que aquilo não fui eu que construí no sentido, fui eu, naquele momento eu achava, mas eu só construí porque eu era criada para isso. E a partir do momento que eu consigo me distanciar desse lugar e aí sim tomar as rédeas da minha vida, que eu acho que é o maior desafio da mulher. Ser protagonista, né? Protagonista. A gente não foi criada para ser protagonista. Não. E aí eu deixo de ser vítima da sociedade. E aí sim, Regis, aí eu concordo. Aí a gente consegue ter essa consciência de fazer as minhas escolhas de quais pratos eu vou querer. E aí eu julgo o que eu quero para mim. Hoje sou mãe, consciente do que eu queria, meus filhos são adolescentes, adultos, mas sabendo que era isso que eu queria, por que eu faço o que eu faço? Eu trabalho no que eu gosto porque eu quero, né? E não só porque a sociedade me impõe. Claro, vivemos numa sociedade que tem limites, a gente precisa comer, a gente precisa trabalhar, eu não faço só o que eu quero. Tenho frustrações, a gente tem que lidar com essa frustração de não ter tudo o que a gente quer. Mas a partir do momento que eu entendo que eu também tenho limites, eu consigo entender o limite do outro. Eu também consigo entender o limite da sociedade, eu também consigo entender o limite quando eu vejo um homem com uma fala que me machucaria. Hoje já não me machuca mais, porque eu olho e falo, nossa, tadinho.
Uma hora ele chega. E aí você vai olhando, né? E vai se divertindo até. A gente consegue se divertir até com outras mulheres, né? Mas agora, pegando esse gancho seu para responder a questão do fenômeno da impostora, aliás, já adorei, viu? Parabéns, porque a Aécio já está antenado com os temas, porque a gente já não chama mais síndrome, né? Então é o fenômeno da impostora. Que eu acho que vem desse lugar da minha falta de autoconfiança, de um lugar onde eu não fui desejada para ser colocada e eu entrei ali para competir com um homem. E esse homem, muitas vezes, com receio também de eu tomar esse lugar e essa proporção, não me abriu esse espaço. Então, quando a gente fala sociedade, né, é tudo isso. Mas vamos lembrar que a sociedade, na verdade, ela era dominada por esse olhar dos homens, não das mulheres. A gente não tinha muito poder, a gente não podia nem votar, gente. Pra vocês terem uma noção, a gente pôde fazer a nossa trompa, o ligamento das nossas trompas, sem autorização do nosso marido em 2022. Surreal, né? Não é? Entende? Então, assim, a gente foi vivido, não ter a liberdade. Pois é. 2022. Não lembrava. Ontem, né? 2022. Bom, então, a assim, questão é o pense seguinte, nisso. a Paula mexe muito bem com os números. Então, gente. todo esse envolvimento ainda que ainda nutre muito a Paula. Eu Na adoro. verdade, sempre tivemos donos. Fomos donos, né? Então essa sociedade, quando a gente fala sociedade, é isso, né? A gente foi construído por esse olhar, tá? Então, agora que a gente está tentando fazer a nossa parte. Então, o fenômeno da impostora, ele surge nesse processo onde eu não sou validada pelo que eu falo. Eu tô numa reunião, isso acontece muito, de repente eu tô ali dando uma opinião. Eu, mulher, num grupo, como muitas vezes já aconteceu na minha jornada de carreira, com muitos homens. E aí eu tô lá, dou minha opinião. Aí as pessoas viram e olham. Aí entra um homem e fala exatamente o que eu falei. Aí as pessoas falam, não, com certeza. Eu tinha acabado de falar. Sim. Entende? Então, vivenciar tudo isso vai fazendo com que eu sinta que eu não tenho valor. Então, o fenômeno da impostora acontece, de um lado, quando eu mesma não fui validada na minha infância, pelo meu pai, pela minha família, pela sociedade que falou, nossa, você tem valor. E era sempre assim, se você é bonita, se você é magra, se você tem um cabelo bom. Era por isso que a gente era validada na nossa infância. Tô falando da nossa geração agora, tô falando de 20, 30, 40 anos. Então, isso agora vai mudar. Essa é a minha esperança, que vai mudar. Mas até então, quando eu chegava no mercado de trabalho e isso ia acontecendo, eu ia sentindo que, nossa, eu não sou tão boa mesmo. E outra coisa, já que você falou dos números, né? O que a gente tem de percentual é assim. 90% quase das mulheres que vão aplicar uma vaga, na verdade 87%, elas vão se aplicar a uma vaga. E quando elas aplicam para uma vaga, elas só aplicam se elas tiverem 100% das competências feitas. Aí quando você vai olhar para os homens, 50% é assim. Para os outros 50% nem tem todos os requisitos, ele vai lá e se aplica. A régua é outra. Entendeu? É outra régua. Para você ver como a gente faz, porque a gente tem medo de fazer. Então, o fenômeno da impostora, ele nasce disso. Como a gente trabalha isso? Muito autoconhecimento, muito trabalhar a nossa autovalorização. E se você é um homem dentro de uma empresa, qual é o seu papel? É saber que isso acontece. Então, é empoderar a sua liderada, empoderar o seu time de mulheres para que elas possam ser elas. E quando um homem interromper a fala de uma mulher, numa reunião, por exemplo, você será a pessoa, mesmo sendo um homem, que vire para eles e fala, pera só um minutinho, porque a Jéssica estava falando, deixa eu terminar de ouvir a Jéssica, e fazer isso. Mas isso não acontece com frequência. Porque aí dá pra gente ir para outras questões, mas assim, existe um pacto, né, do machismo e tal, que é estrutural, você nem percebe. Então, como eu posso ser bom, fique atento a esses sinais para a gente poder trabalhar isso. E aí que vem o tema do programa que a Paula acabou de trazer e ofertar para você para equilibrar esses pratos na sua vida profissional, que veio com a contribuição do Aécio e que despertou esse interesse. Aí a Gislene pergunta aqui, afirma. O desafio é ser a mulher em uma sociedade machista que ainda vê a mulher como uma cuidadora do lar. No entanto, cada vez mais, ela está inserida no mercado de trabalho, assumindo multitarefas. Muito obrigada, Gislene. E o Aécio faz mais uma pergunta. Como vocês, mulheres, podem ensinar a nós, homens... Nossa, o Aécio hoje está diferente. Mas eu estou gostando, Aécio. Como vocês, mulheres, podem ensinar a nós, homens, como ser uma marabalista tentando equilibrar muitos pratos, ao invés da Mulher Maravilha ante aos super-homens? Pode? É uma pergunta. Deve, né, Jéssica? Ajudar. Olha que interessante, Adorei. né?
divide. Já ajuda muito. E eu penso assim, como ensinar, né? Os homens, eu conheço muitos, né? Alguns, muitos foi exagero da minha parte, na minha convivência, ok? No meu mundo, eu costumo falar, né? No meu mundo, eu conheço alguns homens que se dedicam muito a esse lugar de querer aprender. De verdade, genuinamente, eles querem ajudar, eles querem ser também pessoas melhores, como a gente também, mulheres, né? Porque não tem melhor ou pior. Eu penso muito como o Regis trouxe, somos iguais, somos seres humanos que neste momento estamos como mulher ou homem, enfim, né? Mas nessa sociedade que a gente está vivendo, tem muitos homens que também sofrem, que têm muitas dificuldades, e aí é dividir, né? É dividir os pratos, sentar, muito diálogo, ouvir, ter paciência para ouvir e tentar compreender o que está nesse universo, né? Tentar... e é muito, muito gostoso quando você tem alguém que consegue te ouvir, que te permite a fala, mesmo que não compactue com a sua fala. E aí traz a reflexão, conversa, né? Uma forma de você ajudar, ouça, dê a palavra. Isso já vai aumentar muito. Pais de meninas, né? Deem espaço para as filhas existirem, sem ser um objeto. Então, não se preocupem se elas vão usar roupas que vão agradar ou desagradar a sociedade, por exemplo, né? Mas ouça quando elas chegarem tristes, dê espaço, tenha paciência para ouvir e aprenda com elas, porque eu acho que elas vão ensinando, né, o tempo todo. Então, esse seria, para mim, o primeiro mandamento, né? Ouça. Gente, até pensando em tudo o que vocês estão trazendo, eu estou aqui escutando na íntegra que essa palavra escutar é muito especial, né? Escuta é muito especial. O maior presente que você pode dar para uma pessoa é escuta. Verdadeiramente, né? Não ali com as conversas mentais, mas escutando mesmo. E eu acho que equilibrar os pratos, não sei o que vocês acham, Ana Paula e meninas, e também o Regis, é uma ação que já vem de muito tempo. Isso aí é antigo. Nós estávamos ontem, vou contar só um adendo aqui, né, Babi? Assistindo uma série, né? Que chama A Imperatriz. Uau! Com a Elizabeth e com o Imperador Francisco. Né? Essa é uma história real, de uma busca dela. E ele se atraiu por ela, porque naquela época, obviamente, né? Ainda bem que não existe mais isso. As pessoas se juntavam por promessas de valores e dotes. Não se escolhiam, né? Isso, Ana Paula. E aí o que acontece? Ele escolhe ela e confronta com a mãe também, que estava impregnada com essas ações antigas. Então, gente, ontem parecia duas bobonas assistindo o filme, e o Arnaldo assim, ó, o que foi? Super xeretom, assim, xeretom. Porque a gente ficava assim, viu? Ela falou, viu? Ela aceitou. Isso movimenta o nosso ser para percebermos como ainda já havia essa busca, essa história é verdadeira, é uma história de antiga. 1850 e alguma coisa. Então dessa a busca época. para equilibrar os pratos é antiga, né, gente? É da humanidade, né? Eu acho. Eu acho que vocês falaram uma coisa aí que a gente tem que completando o que a Jéssica falou. Ouça, né? Mas ouça para entender e não para responder. Boa. Porque eu acho que a gente Ótima. tem muito isso, né? De ouvir o outro para dar uma resposta e não para entender o que o outro está falando. Dar conselho, educar, todas essas coisas. É sempre essa demanda, né? Eu tô te ouvindo, mas eu já tô pensando o que eu vou responder antes de entender o que você tá me falando. Então, assim, ouçam, né? Mas ouçam para entender e não para responder. Muito bom. E às vezes é só acolhe, né? É isso. É o acolhimento, né? Sim, é uma necessidade tão específica, mas que todos, da maioria, tem. Olha o Regis com a mãozinha pra cima. Vamos deixar você falar, tá? Antes de você falar, sabe o que o Coé escreveu aqui para você? Ele escreveu, Regis, essas mulheres são muito poderosas, não é? Deveremos descer dos saltos. Abraço a todos. Regis, você levantou a mão no mesmo momento que eu estava lendo do Aécio. Pode falar, querido. Vou dizer que andar de salto não é nada fácil. Né? Eu vou dizer que vocês conseguem não só equilibrar pratos, mas se equilibrar em cima de um salto
não é nada fácil, eu devo admitir. Mas eu não vou dizer como é que eu sei disso. Agora, é o seguinte, o grande detalhe, vocês estavam falando sobre a escuta. E aí eu vou perguntar para as nossas convidadas como se abrir, porque, afinal de contas, para que alguém me ouça, eu tenho que saber me abrir. Então, hoje, o que eu vejo é que as pessoas não sabem se abrir, não sabem falar de si. Quando você fala de se abrir, a pessoa fala assim, porque você é isso, você é aquilo. Não, isso não é se abrir. Né? O se abrir é o começar com o eu. Mas como ensinar para essas mulheres ter a coragem de se abrir diante de um homem, diante do seu parceiro, ou até da sua parceira também, né? Duas mulheres, por que não? Mas, e também ensinar aos homens como se abrir para essas mulheres. Porque a ideia do que eu sou o macho e eu sei tudo e eu não posso me abrir, eu não posso chorar, também existe há muito tempo. Homem não chora, né? Aquela ideia toda do homem ser o bruto, o rústico, a parede ali. E então, assim, como ensinar para essas pessoas a se abrir na visão de vocês? Antes de você responder, eu queria elucidar aqui que a gente está sempre da voz dos ouvintes, a Valéria Plaisant. Ela disse que ela é do Rio de Janeiro e ela disse que é um excelente tema. Muito obrigada, Valéria. Obrigada. Por favor, pode falar. Olha, eu vou só... Né, tem uma pergunta que eu acho que num diálogo entre o casal, entre essa parceria, né, que você está trazendo, para ambos, que serve para os dois, é como você se sente com isso. Né? Não é fácil nomear sentimento. Nós não fomos criados, educados e alfabetizados com as nossas emoções. Então, quando eu estou falando do outro, é isso, a gente sempre responsabiliza, né? A gente é criado sempre falando, não faz isso porque o outro vai fazer isso. Então, você sempre fala que a culpa é do outro. Quando você pergunta, tá, mas você está falando que você está bravo porque eu fiz isso, fiz aquilo, então vira aquele muro de culpas, acusações, né? Pergunta, como é que você se sente com isso? O que você sentiu? E pergunta para você também, né? Eu acho que isso é uma pergunta para ambos, que serve. E você acha que se você der umas pistas, né, que a gente chama de chutar alguns nomes, nomear alguns sentimentos, pode ajudar a pessoa? Você está se sentindo frustrado? Porque tem algumas palavras que são proibidas, né? Inveja é proibido, nojo é proibido, raiva, ciúmes. Né? Você fala que você é ciumento? Então... E aí a gente pode dar uma pista e alfabetizando a pessoa emocionalmente para citar os verdadeiros sentimentos que estão ocorrendo naquele lugar, né? Acredite, nunca vai ser a primeira resposta, vocês né? A única. Nessas circunstâncias, né? Mas você sabe que eu queria fazer uma questão, uma coisa que é muito legal. Eu trabalho dando treinamento para liderança e de 10 anos para cá mudou muita coisa. Hoje a gente tem 2 referências que falam sobre 2 temas que têm a ver com tudo isso, que são 2 mulheres, gente. Então eu morro de honra. Tudo bem que são 2 mulheres ainda brancas, né? Não temos ainda outras mais diversas, mas começamos. E os 2 temas que a gente mais tem falado hoje, a gente é demandado lá na empresa que eu trabalho, são temas de segurança psicológica, que quem fala sobre isso é a Amy Weber, que é uma professora de Harvard, que fala sobre essa necessidade da gente trabalhar essas nossas seguranças psicológicas dentro dos grupos que a gente atua. E aí tem vários parâmetros, mas um deles tem a ver com vulnerabilidade. E aí, quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente tem Brené Brown, que é também uma mulher maravilhosa e que hoje é a referência. Então, para você se abrir numa relação e para você construir talvez uma relação de segurança psicológica entre um casal, o que é mais importante é a gente se permitir ser vulnerável. Então, você está perguntando, como é que eu faço para ajudar essa mulher e tal? Eu diria, começa por você sendo. Começa por você chegando e falando, olha, preciso te desabafar que eu não tô legal, eu não fiquei bem com isso, eu não me senti bem, eu não sei nomear, não sei exatamente o que eu tô sentindo, mas queria compartilhar com você e tudo mais. Uma das coisas que eu vejo que mais contribui para um relacionamento que dura ao longo da vida é essa nossa capacidade de construir relações onde a gente pode ser de verdade com as pessoas. E isso é muito raro. A gente poder ser de verdade, sem a máscara, sem super-herói, sem super-heroína, sem Mulher Maravilha. Então, assim, começa como? Começa sendo com você.
Quando a gente dá treinamento para liderança e falar sobre vulnerabilidade, a gente recomenda que o líder seja o primeiro a falar sobre a sua vulnerabilidade. Poxa, Paula, mas no ambiente de trabalho, sim, é óbvio, porque tem que ser assim. Você se aproxima de um liderado quando você é de verdade. Então, na mesma relação de proximidade também. E é por isso, se você for ver, que a gente começa a ver hoje os filmes de super-heróis, que a Jéssica tanto ama. Por que eles fazem tanto sucesso hoje? Porque o super-herói hoje tem defeito. Ele Todos é real. eles, né? Tem medos, angústias. Então, É incrível. Eu acho que só falando da vulnerabilidade, a gente sempre associou isso à fraqueza, né? Sim. Você demonstrar o que você sente, você falar sobre isso, você está sendo fraco. E ninguém espera nada de um fraco. Né? É verdade. Eu acho que a vulnerabilidade está sempre associada à fraqueza. Né? Que é um conceito totalmente equivocado. E da onde vem a força, se não da fraqueza, da dor, do tombo? Como é que a gente fortalece o músculo da perna, se não caindo quando bebê? Se você não engatinha, você não fica forte. Pode falar, Regis, é ele? É isso que você quer falar? Ele tá comendo as unhas. Hoje nós vamos ter problema com o horário, mas tudo bem. Problema com o horário. Vai, fala. Não, é que eu queria falar uma coisa muito legal, que vocês falaram de super-herói, de defeitos, e vocês precisam assistir um pedacinho do Roberto Gomes Bolanhos, que fazia o Chapolin Colorado, e ele explicando o porquê que o Chapolin Colorado foi criado. E ele falou, o Chapolin Colorado é o meu super-herói porque ele tem defeitos, porque ele não é o forte, ele não é o indestrutível, porque ele chora, porque ele tem medo. Ele falou assim, isso é o verdadeiro poder de um ser humano, é ser de verdade. Então, assim, vocês falaram disso, eu lembrei, como eu trabalho com correlações, eu lembrei disso, era só esse... Que lindo, ele era genial, né, gente? A coragem de ser imperfeito, né? É verdade. Exatamente. Ele fala, o Chapolin, eu me inspirei justamente no ser humano de verdade, para mostrar que tanto é que o símbolo dele era o coração, justamente por isso, porque ele errava, ele tinha medo, ele sempre conseguia resolver tudo com o coração, que era o verdadeiro poder dele, né? Só para dizer que também é o meu super-herói preferido. Ah, que demais, adorei. E o coração é o amor, né? Vamos pensar, a base de tudo seria, se a gente realmente amasse, a gente respeitaria, a gente daria liberdade, a gente iria querer que o outro fosse feliz, realizado, a gente ia torcer por qualquer outro ser humano. É o amor, no final é sempre isso. Nós tivemos aqui muitas explosões cerebrais, as pessoas trouxeram suas histórias, aí trouxe aí lá do fundo do baú, Regis com suas histórias. Por isso que é um programa que pensa fora da caixa, né, gente? E ainda termino aqui com a Aécio dizendo, para vocês, mulheres, equilibrar os pratos, Aécio, eu até derrubei o prato. Na vida das mulheres é como dançar sobre uma corda bamba, entre expectativas sociais, responsabilidades familiares e aspirações pessoais. Exatamente, você está fechando o programa com essa fala, porque independente do quanto você se sentiu bem ou não tão bem com todas essas reflexões, conte pra gente, né? Divida esse trabalho se você perceber que faz sentido para a sua vida. Tá? Eu só tenho que agradecer a todos os ouvintes que estavam aqui, aqueles que estarão conosco durante a semana assistindo, aquelas pessoas que já explicaram aqui pelo WhatsApp que não estavam podendo assistir, mas assistirão depois. A gente faz parte de vários grupos de mulheres aqui em São José dos Campos, em Jacareí. Então, isso vai animar as pessoas. É só o que queremos doar. Ou tudo que queremos doar aqui no Prosa Criativa para vocês. Então, eu peço que cada um se despeça, por favor. Antes da despedida, tem a enquete. Ah, verdade. Então, por favor, fala a enquete para elas responderem, por favor. Perfeito. Bom, aqui temos o resultado da nossa enquete, que foi lançada logo no começo do programa, pessoal, para votar. E a pergunta é, você conta com rede de apoio para equilibrar seus pratos? 69% disseram que sim. E 31% disseram que não. Né? O que vocês acharam desse resultado, meninas? Ainda é muito grande, né? 31% que não tem, muito grande. Mas já tá feliz, já, né? Porque a ideia seria essa, né, Gé? Vamos fazer junto? Ó, gente, como a gente equilibra? Pedindo ajuda, tendo ajuda.
Isso é muito gostei legal. de vocês duas falando isso. Precisa muito, É muito né? legal. Então, ajuda tendo ajuda. Então, se eu não tenho rede de apoio, como eu posso ter? Quem eu posso chamar para me ajudar? nesse Procure, processo? se permita, né? Eu acho que a permissão da gente pedir ajuda, da gente entender que a gente não precisa. E às vezes não é com o parceiro. Às vezes não é o pai da criança, às vezes não é o dono, né? É a família, às vezes é amigos, às vezes a pessoa vai para outra cidade. Aqui em São José acontece muito isso, né? Vem pessoas de outra cidade e aí não tem rede de apoio, constrói. Busca ajuda com os colegas, vizinhos, o que você tiver. Mas se permita ter. Acho que vamos aprender a arte do acolhimento, né? Faz toda a diferença a gente saber acolher. Então, porque aí a gente vai ser acolhido. Que lindo. Adorei vocês duas segurando o prato. É isso. Vamos pegar esse trechinho. Ela é minha rede de apoio, por isso. Nós somos. Gostei muito do que você disse, Jéssica. Nós não temos que desejar, assim, não devemos, melhor dizer esse verbo, né? Que seja aquela pessoa específica, mas quem está para chegar, quem está recíproca a você, né? De ouvir, né, amiga? Né, Quem amiga? tem disponibilidade, né, para o acolhimento. É isso. Muitas vezes. Não adianta bater em porta que não abre, né? Não adianta. Muitas vezes eu ligo para essas meninas e pergunto: alguém pode me escutar? Né? Né, amiga? E a gente se acolhe, né? De um jeito que ou de lindo. outro. Isso é muito lindo. Gente, acho que foi Vamos- muito bacana, Isso. né? Essa oportunidade aqui. Trocamos muito conhecimento e valeu muito a pena. Um Obrigada. beijo para vocês. Obrigada. Obrigada a Verdade. vocês, queridos. A música. Regis? Despedida. Dizer muito obrigado, dizer que é uma honra estar nesse programa mais uma vez, ainda mais fazendo parte dessa bancada, que, embora seja único aqui como a representação masculina, não me sinto sozinho, porque cada um de nós tem os dois lados dentro de nós e está tudo bem, então está tudo certo. Muito obrigado mesmo pela honra de estar aqui mais uma vez fazendo parte desse programa. Obrigada a vocês, gente, pelo convite, por estarmos aqui, né, Gé? Nossa, adorei. Adorei a sua contribuição, viu, Regis? É muito legal. O machismo só vai ser curado com a ajuda dos homens. Ó, Não isso é tem beleza. Arrasou. Arrasou. Obrigada pela participação de vocês, viu, meninas? Obrigada pelo aceite do convite para Sim. estar aqui conosco, né? Que foi muito especial. A hora que vocês falaram, vamos participar, eu, comemorei. Que legal. E obrigada a todos os ouvintes que esteve aqui conosco também, né? Que participaram, que fizeram perguntas, interagiram com a gente. E obrigada a toda a equipe do Prosa Criativa. Que legal. Bom, é isso. Agora eu passo Olha lá, para o vocês. Regis quer falar. Pode falar, Regis. Não, era... Ai, que lindo. Gente, obrigada pelo convite, gratidão imensa, estou muito feliz, foi uma delícia estar aqui com vocês, todos os ouvintes e todo mundo, gratidão imensa. Obrigada mesmo, uma honra. Nossa, e que lindo o trabalho que vocês fazem, que tenha muito mais papo, assim, de pessoas que pensam fora da caixa, que não estão dentro das caixinhas que nos colocam muitas vezes. Maravilhoso, obrigada. Bem, nós agradecemos também a presença de vocês. Do jeito que a Babi vibrou, ela ligou para mim no mesmo momento vibrando e eu, uhul, até que enfim! Não tem aquele negocinho para virar, sair papelzinho aqui, mas foi de grande valia a participação de vocês. Muito obrigada pela história que vocês construíram também na minha vida, na época que foi um sorteio no programa Vivência Espírita que eu ganhei o ingresso para participar do projeto delas. E então isso são memórias afetivas. E que bom poder depois de pandemia, de tantas coisas, nos revermos, né? Bem, muito obrigada a vocês. Esperamos que vocês possam contribuir conosco, dividindo esse vídeo, para que possamos ajudar muito mais pessoas. Todos aqui somos voluntários e queremos muito continuar com esse trabalho. Por quê? O programa Prosa Criativa é um programa Que pensa... Que Fora pensa da caixa. fora da caixa. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, Boa tchau. Excelente beijo. semana. Você ouviu Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Agradecemos sua atenção e esperamos revê-los na próxima segunda-feira. Excelente semana a todos!